A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. E aí, tudo bem? Boa noite! Hoje é quarta-feira e nós estamos chegando com mais um RCTV News Podcast. Você já sabe, né? Toda quarta-feira a gente está aqui conversando com gente bacana, contando histórias legais das pessoas que fazem a história da nossa cidade e da nossa região. Mas aí você está me perguntando, mas está meio diferente esse estúdio aí. É que hoje nós não estamos no estúdio, nós estamos no escritório. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse espaço lindo onde nós estamos gravando hoje esse podcast especial aqui na Aro Contabilidade, a nossa principal parceira desde o começo. Daqui a pouco a gente bate um papo com o Cristiano Aro, que aqui comanda, né, que gerencia todo esse timaço da Aro Contabilidade. Antes até de passar a palavra para o Rubens Cunha, aqueles recados que eu sempre gosto de passar para você. Ainda não é inscrito no nosso canal? Mas como assim? É de graça, você não paga nada. Se inscreva no canal RCTV News Podcast, para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo, tudo aquilo que a nossa equipe produz toda semana, com reportagens, com entrevistas, tem no nosso canal no YouTube. Então faça a sua inscrição. Já fez? Agora ative o sininho das notificações. Não tem um sininho aí embaixo, ó, no seu celular? Basta você clicar nesse sininho, que assim todas as vezes que uma nova transmissão como essa começar, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Ative as notificações. E também compartilhe a nossa live, né? Pegue o link, compartilhe, mande nos grupos aí do WhatsApp. Tem o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo do futebol, o grupo da mulherada, o grupo da fofoca, todo o grupo que você tiver, compartilhe também a nossa live para que mais gente possa conhecer o trabalho feito aqui pela equipe da RCTV News Podcast. Rubens Cunha, meu amigo e irmão, uma boa noite para você. Rubens, mais uma vez, mais um programa, mais um episódio do nosso podcast. Boa noite. Boa noite, Brad, boa noite, nosso convidado, o Cristiano. Antes do programa, vamos fazer uma oração que é muito importante. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui. Obrigado à família do Cristiano, a sua família, os amigos, parceiros, que esse programa possa chegar em muitos e muitos lares. Amém. Amém. A gente sempre começa o programa agradecendo por receber a pessoa que a gente convidou. Hoje a gente agradece por ser recebido, Cristiano Aro. Muito boa noite, obrigado por nos receber aqui nesse prédio da Aro Contabilidade. Olá, tudo bem? Olá, agradeço pelo convite, agradeço aí por estar participando desse programa tão renomado, né? E fico muito feliz. E um abraço também a todos os telespectadores que estamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre tudo hoje, diário, de negócios, notícias, entre outras coisas, né? Mas antes de qualquer coisa, nós temos presente, viu, Cristiano? Olha, quem participa aqui do nosso podcast ganha presente. Né? Um presente para você. Já começamos a ganhar um presente no início do podcast. A gente fica muito lisonjeado, né? Fica muito lisonjeado. Olha só. Por favor, um mimo aqui uma Conhece caneca linda, maravilhosa. E olha só, Cristiano Aro. Obrigado, viu? Olha que lindo, maravilhoso, ó. Pra você. Cristiano Aro, que top. Obrigado, viu? Tomar seu café. Obrigado pelo mimo, água. Obrigado pela gentileza. Para começar, Cristiano, onde nós estamos? Explica pra gente. O que é isso, essa estrutura? Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Eu sou o Cristiano Aro aqui, eu sou o CEO, diretor do Grupo Aro Contabilidade. Aro Contabilidade, que já tem 26 anos de mercado, estamos aí no mercado desde 1999. Peraí, mas então você começou muito jovenzinho, né? 26 anos? Quantos anos você tem? Tinha apenas 19 anos. Ah, então tá explicado. Cara de garoto. Não vou falar com a idade agora, vocês fazem as contas aí, não vou entregar, né? Não vou entregar. Enfim, a Aro Contabilidade é uma empresa que nasceu aí com muitos sonhos, muitas determinações, muitos focos e muitas resiliência, né? Digo porque todo empresário no Brasil não é fácil você começar uma empresa e chegar onde nós chegamos. Hoje com 4 unidades, essa aqui nós estamos aqui na rua Fortunato Faraone 1103, é uma das nossas unidades. Temos unidade em Limeira, uma segunda unidade em Santa Bárbara do Oeste e uma terceira unidade em São Paulo. São um total de 4 unidades. Aqui é a nossa sede administrativa, exatamente.
um prédio recentemente inaugurado, né? Uma construção própria nossa, uma ideologia que eu tive lá há mais de 10 anos atrás, um prédio de 2.800 metros quadrados, 5 pavimentos, pouso aqui até para helicópteros para alguns clientes nossos, entre eles uma estrutura muito moderna e eficaz e uma estrutura muito bacana para atendimento de todo e qualquer cliente de Americana e região e outros países, né? Nós atendemos inclusive clientes de outros países. Então, é um prédio bem aconchegante, porque eu sempre digo, né, a nossa matéria-prima, ela é de fato nossos colaboradores, nosso staff, né? Então, eles estando bem, obviamente que a produção é melhor, a qualidade é melhor, entre outras coisas. Então, nós prezamos muito por isso, para os nossos colaboradores, e falaremos um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Quem vê esse prédio imagina que foi fácil, né? Pô, surgiu ali o prédio e tá lá a Aro Contabilidade. Mas como começou, né? De quem foi a ideia de começar a Aro? Como foi aquele começo? Imagino que com muita dificuldade, como você já disse. Conta pra gente lá o início. Na verdade, a minha trajetória contábil ela começou um pouquinho antes. Desde 12 de setembro de 1996. Certo. 12 de setembro desse ano, eu completo 30 anos de profissão. Graças a Deus, com muita alegria, muita satisfação e com muitos cases de sucesso, que é o mais bacana. Porque a Aro, vamos falar sobre isso, ela não é apenas um escritório de contabilidade, é um escritório de soluções empresariais. Entretanto, comecei em 96, né? Num escritório de nome aqui em Americana. Eu comecei na época como contínuo, né? Quem conhece o contínuo, que ia nas empresas entregar. Eu fui contínuo, eu era guarda-mirim e trabalhei como contínuo. Na época dos contínuos, você ia de bicicleta, ir de bicicleta entregar os documentos nas empresas, era muito comum isso naquela época. Nesse escritório eu passei por 6 meses como contínuo, depois... Naquela época aqui em Americana existiam os bebops da vida, não sei se vocês lembram do bebop, que era o lugar para jogar videogame, né? Ah, sim. Todos os contínuos do escritório de contabilidade terminavam seus trabalhos por volta de 3, 4 horas da tarde. O pessoal se encontrava no bebop para jogar videogame. Eu não fazia isso, eu fazia diferente. Eu voltava para o escritório e eu ficava, obviamente, ali junto com um departamento ou outro, vendo o que o pessoal fazia, né? Então, por conta disso, que logo após 6 meses, eu já fui efetivado para trabalhar, naquela época era dentro do escritório, era a palavra muito legal. Nossa, você trabalha dentro do escritório? Era interessante. Era um orgulho, né? Era um orgulho, né? As pessoas ficavam média de 2 anos aí para ser efetivado, e eu com 6 meses eu fui efetivado, fui para trabalhar dentro do escritório. E aí começa a minha trajetória contábil, no tocante na área contábil, na área fiscal, na área societária, na área de IDP. Passei um pouquinho por todas as áreas, fiquei por 4 anos nesse grande escritório e saí com um cargo grande, um cargo renomado nesse escritório, porque realmente eu percebi que eu tinha uma capacidade muito grande, não só na operação, mas na expertise e na estratégia do negócio, e percebi que era de fato a área que eu queria. E eu fiquei por 4 anos, saí desse escritório em 1999, obviamente, para montar o meu escritório de contabilidade. Então foram só 2 escritórios na sua vida, o que você começou sim. E o seu. Mais ou menos. Aí tem um aninho a mais aí na frente, tem uma vírgula aí na frente que aconteceu, né? Que na verdade são experiências, né? Naquela época, em 1999, nós fundamos um outro escritório de contabilidade chamado Anacirema Contábil. Não era Aro Contabilidade. Entendi. Anacirema Contábil. Porque quando eu saí, eu tive um sócio. sócio. Não tem nada a ver. Nenhuma relação. Eu tinha um sócio naquela época, que na época a gente se juntou para ter esse pequeno escritório de contabilidade. E quando nós montamos o escritório de contabilidade, chamava Anacirema Contábil. Criei um logotipo lá com um azinho assim, voltado com um C, era um arroba, uma letra do Windows, né? Uma arroba com A e tudo mais. E a gente montou esse escritório, só que infelizmente nós ficamos só por 9, próximo de 1 ano, meados de 1 ano junto, né? As ideologias, infelizmente, na época não batiam, e naquela época eu optei por sair e deixei o escritório para ele e vendi a minha parte para ele, tocou o escritório só por mais 2, 3 anos, depois infelizmente não conseguiu seguir a carreira dele, né? E tão logo, isso é a história mais interessante que nós temos, né? Tão logo eu fiquei sozinho. E como alguns clientes daquele escritório começaram a me procurar porque o meu atendimento era diferenciado, a forma que eu tratava os clientes era diferenciada, o olhar crítico que eu tinha para a empresa era um pouco diferenciado, óbvio, ainda um pouco imaturo, né? 19 anos de idade, mas eu já tinha algo diferente que eu poderia sempre propor e trazer para os nossos clientes, né? Esses clientes começaram a me procurar no privado. Me procura, porque lá não está dando certo, a gente não está conseguindo se entender, porque eu sei que você trabalhasse para mim, né? E aí, naquela época, eu comprei um sistema, na época era a antiga Folhamatic, inclusive ainda,
E comecei a pegar um clientinho ou outro que vinha me procurando para mim, de fato, dar continuidade no meu trabalho. E qual que foi o grande problema na época, né? Qual o nome que eu colocaria para esse escritório? Por quê? Naquela época, recursos limitados financeiramente, não tinha muitos recursos. No modo geral, eu já tinha um logotipo que era meu. Falei, pô, logotipo tem que começar esse escritório com A. Porque eu já tenho um logotipo aqui pronto, tinha um papel timbradinho já pronto, não podia pagar para fazer de novo, né? Não tinha recurso financeiro. E vai pensando para lá, pensando para cá. Eu parei e falei, pô, vou colocar Aro. Mas por que Aro? Poucas pessoas sabem, né? Aro é o meu sobrenome. É Cristiano Fontes Aro. Falei, poxa vida, vai ser Aro Contabilidade, né? Deus me iluminou naquela época, me deu sabedoria, me deu discernimento, me deu assertividade e falou assim, coloque esse nome que vai ser um nome de sucesso. E graças a Deus hoje estamos colhendo tudo naquilo que nos preparou e nós estamos aí já há 26 anos no mercado com uma expansão muito grande, crescendo aí nas 4 unidades, no mínimo de 17% a 20% por ano por unidade. Caramba. E não é Cristiano Aro por causa do escritório, é Aro por causa do por nome. causa minha família é Aro, né? É até uma curiosidade, eu sou Cristiano Fontes Aro. O Fontes é espanhol, né? Veio da Espanha, que lá na Espanha era Fuentes, depois traduziram para Fontes aqui no Brasil. E o Aro é descendência argentina. Existe muitas pessoas chamadas Aro, em Buenos Aires, entre outras cidades lá da Argentina. Então, é meu sobrenome, meus avós, etc., né? Sempre foi Aro, sempre foi um orgulho ser o sobrenome Aro. E aí, graças a Deus, o Aro se tornou uma personalidade jurídica, não só uma personalidade física que era só eu, né? Então, nós temos 2 sobrenomes hoje, um Aro, pessoa física em andamento, e um Aro como pessoa jurídica em andamento, que isso é muito gratificante. É mais um legado que a gente deixa aqui nesse mundo do modo como um todo, né, Rubens? Mistura aí Fontes espanhol, Aro argentino, imagina o sangue desse homem, como é quente esse sangue latino e europeu. Exatamente. Rubens Cunha? Olha, para mim é um prazer, é uma honra estar aqui, é um amigo, parceiro, inclusive o nosso podcast começou, antes de eu começar, eu estive com o Cristiano aí no escritório. Exatamente. Eu falei, olha, eu vou começar um projeto do zero. Ele falou, pode começar. Então... Aliás, né, Cristiano, só confidenciando, estou tendo o prazer de conhecê-lo agora, mas o que esse homem gosta de você é incrível. Fico feliz. Cara. O que esse homem fala bem de você, graças a Deus, por tudo que você fez. Então, para mim é um prazer conhecê-lo agora pessoalmente. Porque é um projeto. Agora, a gente vê, Cristiano, em você uma liderança assim grande. E você deve dormir pouco, se preocupa. Quantos funcionários tem a Aro? Próximo de 250 colaboradores. Agora, eu vejo também que não é só a Aro, você tem um grupo de empresas Aro. Eu sempre fui, na verdade, Rubens, sempre fui um empreendedor nato. Sempre gostei de empreender. Mais do que isso, sempre gostei de trazer negócios para que trazesse conforto não só para a família como um todo e negócio no modo geral para a família, mas que trouxesse emprego também, né? Então, hoje nós temos o Grupo Aro, que é composto por algumas empresas. A Aro Contabilidade, nós temos a Aro Advogados, né, que isso é um departamento jurídico em todas as unidades nossas que nós temos. Nós temos o Certifica Aro, que é uma empresa que nós temos só para certificação digital. Nós temos a Alfaco, que é uma empresa que faz constituição de empresas para outros escritórios de contabilidade que são menores e escritórios jurídicos também. Tem escritório de contabilidade, por exemplo, que não tem a estrutura que nós temos. Então a gente consegue também pegar trabalho de outros escritórios de contabilidade para fazer um trabalho um pouco mais completo. Por isso que eu digo que a gente tem uma solução empresarial como um todo, né? Nós temos agora aí a ARC, uma empresa nova crescendo no Grupo Aro. O que é essa ARC? A gente faz constituições de empresas nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, Paraguai, Uruguai. A gente sempre procura fazer um trabalho voltado de uma forma mundial. Então, a pessoa muitas vezes quer proteger um patrimônio no Brasil, eu quero ter uma empresa lá em Delaware, eu quero de fato ter essa empresa sendo sócio de uma empresa aqui no Brasil. Eu tenho intenção de mudar para a Espanha, a gente abre uma empresa lá, seja filial aqui, para que os recursos sejam enviados para lá. Determinadas estratégias globais, no modo geral, nós já fizemos a implementação disso nos últimos 5 anos e agora um pouco mais afinco com uma nova empresa chamada ARC Corporate. É uma empresa que está dentro do grupo também, trazendo soluções empresariais de um modo internacional para os nossos clientes, né? Então, esse é o Grupo Aro. Só que fora o Grupo Aro, eu também tenho alguns outros negócios. Eu tenho negócio voltado no ramo de transportes,
eu tenho uma fábrica de papel, eu tenho uma fábrica de embalagens, eu corro de kart profissionalmente, né? Então eu tenho pistas de kart também em negócios lá em São Paulo, embaixo do Auto Shopping Global, ali no Shopping D. Nós temos negócio voltado para a área de telecomunicações, que eu sou sócio também. Eu tenho negócio voltado para a área de biodiesel, de gordura mista, voltado para indústrias no modo geral, uma fábrica que nós adquirimos recentemente. Ou seja, eu tenho aí mais 11 negócios, fora o Grupo Aro, no qual sou eu que gerencio daqui todas elas, né? Então, respondendo a sua pergunta, que quantos funcionários nós temos, no Grupo Aro são média de 250 colaboradores, 14 advogados e mais de 20 consultores, próximo de 300 pessoas, né? Inclusive na festa nossa do Grupo Aro, recentemente agora em fechamento de 2025, quando eu subi no palco, eu sempre subo no palco para dar uma palavrinha, tinha 450 pessoas. Quando eu olhei aquilo, até minhas pernas tremeu. Eu falei, olha, quantas pessoas que muitas vezes que a gente é responsável, e mais do que isso, quantas pessoas que nós somos responsáveis para levar a comida para dentro de casa. Porque a gente tem uma responsabilidade social muito grande, né? Então, no Grupo Área é bastante pessoas. E todas as empresas a gente passa de 750 colaboradores. É bastante gente. E eu participo de todas as empresas, de todas as festas de confraternização, de final de ano, estou presente. Por isso que a minha vida é essa loucura aí, às vezes os grupos não conseguem falar comigo, mediante essa correria do modo geral como um todo. Cristiano, você falou aí de 30 anos que você completa em 2026 de formação, de profissão. Carreira, de profissão. De profissão. Mas queria voltar um pouco mais, um pouco além, né? Onde você nasceu, como cresceu, como foi a sua infância, a sua juventude? Conta um pouco pra gente. Uma novidade que eu vou contar para vocês aqui, o Rubens vai ser uma das primeiras pessoas, e vocês como todos, vocês vão receber, o meu livro. Eu estou escrevendo uma biografia, essa biografia chama Nada Como um Dia Após o Outro, porque o Cristiano simplesmente foi um cara sonhador, nada mais. Meus pais, diferente de muitas pessoas que pensam que eu vim de berço de ouro, eu não vim de berço de ouro. Eu vim de um berço muito humilde. Um berço muitas vezes que não vou falar que faltou comida em casa, porque não faltou, que isso é mentira. Mas a gente comia somente o necessário porque não tinha dinheiro para comprar algumas coisas muitas vezes, né? Eu sou o Cristiano Aro, eu nasci em 1980, no dia 8 de abril, né? Eu nasci na cidade de Americana, sou americanense nato. Eu nasci, cresci, estou americana, mas não pretendo morrer americana, que eu tenho alguns desejos, né? Sou muito grato por essa cidade, por essa região, embora eu morei muito em Santa Bárbara do Oeste, ali no Jardim Europa, né? Meus pais, minha mãe é do ramo de confecção, sempre foi do ramo de mesas, costureiras, etc. E meu pai é do ramo de tecelagem, né? Meu pai, ele veio de Votuporanga para cá, começou a trabalhar aqui com 14 anos, trabalhou numa única empresa, depois no finalzinho uma segunda empresa há pouco tempo e se aposentou. Sim. Quando ele se aposentou, ele voltou para a cidade dele, que não é Votuporanga, foi para Neves Paulista, que ele mora hoje, né? Então, deixou um Cristiano aqui com bastante sonhos, bastante desejo e com muita vontade de vencer. Porque eu, desde pequeno, eu sempre fui um garoto diferente. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de estar à frente das coisas. Eu sempre gostei de estar liderando as coisas, no grupo de futebol, na rua ali. Sempre gostei de estar à frente. Eu sempre fui uma pessoa que pensei um pouco... Não era bom de bola. Não sou bom de bola. Até bato uma bolinha até hoje, mas não sou bom de bola. Mas no kart eu sou melhor. No kart eu sou melhor. Então, a gente teve muitos sonhos, né? Então, meus pais na época quis ir embora... Quando eu era muito novo ainda para o interior, não deu certo, na crise do Collor de 94, né? Tivemos muitos problemas. E eu, desde os meus 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar, ajudar em casa, fazia alguns afazeres da minha casa, ajudava a minha irmã. Com 14 anos eu fui trabalhar numa confecção que era auxiliar de mesa, poucas pessoas sabem disso, da minha mãe, né? E depois disso apareceu uma pessoa chamada Paulo Sérgio da Rua, que eu conheci esse rapaz quando eu fazia o curso de contabilidade. Ele me chamou para ser contínuo porque ele estava entrando para dentro do escritório, aquele famoso jargão, e eu assumi o lugar dele ali. Quando começou a minha trajetória. Chamava Americanense Contábil, um escritório de renome aqui americana, muito bem conceituado também, e que eu tenho muita gratidão por eles, por todos que estão lá. E foi muito bacana, e aí começou a trajetória. Mas eu vim de uma família muito humilde, uma família... de fato que eu posso dizer hoje que eu consegui vencer na vida, eu consegui de fato pôr em prática tudo aquilo que eu planejei há muito tempo atrás. Quantos irmãos? Eu só tenho mais uma irmã. Uma irmã mais velha? Mais nova. Mais nova. Essa minha irmã não mora aqui também, porque eu me casei em 2002, né?
E quando eu casei em 2002, meu pai se aposentou 3 anos antes, meados de 99. Ele falou assim, eu vou voltar embora para o interior, é óbvio que você não vai voltar, porque lá não tem o que você fazer, mas eu só vou embora quando você casar. Eu casei no dia 6 de dezembro, num sábado. Na segunda-feira o caminhão encostou e levou a mudança do meu pai embora. E minha irmã foi embora também. E então ficou somente eu aqui. E aí, obviamente, já estava casado, já tinha minha casa, já na batalha da área contábil, muita dificuldade. No começo é muito difícil você ter uma empresa no Brasil, você manter uma empresa no Brasil, você financeiramente manter uma empresa no Brasil. É muito complexo, né? E aí eu consegui, aos poucos, dando pequenos passos, muitas vezes passos assertivos, passos também que eu errei muito e faz parte do amadurecimento das pessoas, né? E aí eu consegui, obviamente, dar alguns passos e começar uma trajetória contábil desde aquela época. E por que você escolheu a área contábil, né? Como foi esse processo? Você tinha outros sonhos? Você pensava em outras profissões quando garoto? E por que você foi enveredando para a contabilidade? Olha, eu vou confidenciar uma coisa aqui para vocês que poucas pessoas sabem. E está no meu livro, inclusive, né? A gente não está dando spoiler do livro, não, gente. Tem muito mais coisa no livro. Tem muito mais coisa. O livro tem bastante coisa. É que você comentou essa história e é interessante porque quando eu estava escrevendo o livro, me veio esse insight na cabeça também. Mas, Cristiano, você que não conhecia, não tinha nenhuma base familiar voltado para o âmbito empresarial, né? Meu pai sempre me ensinou a ser homem, ser humilde, ser muito transparente, fazer o que é certo, o que você plantar o que é certo, você colhe o que é certo, etc, etc, etc. Mas na área empresarial eu não tive nenhum espelho, né? Eu sempre gostei de ver jornais, sempre gostei de ver notícias e sempre me espelhei em algumas coisas, não de família, porque eu não tinha essa base familiar, né? Meu pai, coitado, não sabia falar, viu, vai para essa área, diferente de hoje, né? Meus filhos, o Cauê, Aro, tá fazendo faculdade de ciências contábeis, né? Não foi o que eu pedi, mas ele quis fazer. Minha filha estudando medicina na Mandic, mas a gente conseguiu mostrar algumas coisas para eles e deixar eles decidirem, né? Diferente dos meus pais na época. Então, assim, eu via muito insight disso e assim, eu acho que foi a pior virada, assim. Eu sempre gostava de ver o pessoal falar na televisão, juízes, promotores, advogados, que eu também tenho formação na área jurídica, tanto que a gente tem área de advogados aqui também. Eu falei, eu quero trabalhar no escritório. Só que não era um escritório de contabilidade em si, era um escritório. Por quê? Aconteceu um fato muito relevante na minha vida, como eu disse, poucas pessoas sabem, que um dia, numa conversa de amigos em frente da minha casa, naquela época, os bairros, as pessoas no final de tarde sentavam na frente da casa e ficavam batendo papo. Era muito comum isso acontecer, né? Eu não vejo isso há anos mais, mas é muito comum isso acontecer na época. E eu tinha um parente meu que morava em frente à minha casa, né? E uma vez, eles tinham uma condição, um poder aquisitivo um pouco melhor, né? E uma vez, numa brincadeira, eu tinha lá acho que 12 anos, 11 anos, 13, meados de 12 anos aproximadamente. Nós falando sobre profissões e essa pessoa falou, meu filho vai ser não sei o quê, o outro vai ser engenheiro, o outro vai ser tudo profissões boas, né? E eu falei que eu queria trabalhar no escritório, tal, que era meu sonho, né? Só que eu não tinha um poder aquisitivo de pagar uma faculdade, pagar um curso técnico um pouco mais assertivo, né? E essa pessoa, não vou dizer nome, obviamente, me disse, não, Cristiano, você não vai ser simplesmente mais que um ajudante de... Acho que era mecânico que ela falou na época. Nada contra ajudante mecânico, é uma brilhante profissão e o mecânico é uma grande profissão também, né? Ficaria muito feliz ser um mecânico, obviamente, talvez estudaria um pouco até mais para ser um engenheiro de carro, talvez, né? Mas o fato dela comentar sobre aquilo e me menosprezar, né? Ali pintou um insight, falou, eu vou ser uma pessoa diferente e vou provar para essas pessoas que eu sou capaz. E ali começou a minha trajetória, eu já tinha vontade de trabalhar em escritório, eu comecei a procurar e me antenar um pouco mais para essa carreira que eu vejo que é muito significativa para mim hoje. Você tinha um pensamento, quando criança, de uma outra profissão? Olha, como todo garoto, eu já fui policial, já fui bombeiro, eu já fui caminhoneiro, eu já fui... Meu filho também, né? Meu filho, quando era novo, queria ser bombeiro, depois ele queria ser policial, depois ele queria ser... ser chefe de cozinha, como fala, gastronomia, né? Depois ele foi arquiteto, enfim, você passa por diversas, né? Por diversas situações, eu também pensei em diversas situações. Mas no modo geral, no final, eu sempre falei, eu queria trabalhar num escritório, né? E aí eu comecei a olhar um pouco mais e pintou-se a oportunidade de entrar no escritório de contabilidade,
que aí, fato, a gente iniciou a carreira em 1996. Estamos batendo um papo com o Cristiano Aro, que é o CEO da Aro Contabilidade, nesse prédio lindo aqui. Daqui a pouco ele conta a história desse prédio também, nesse nosso podcast RCTV News especial nesta quarta-feira. Você continua comentando, continua compartilhando a nossa live especial de hoje. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Cristiano, por que essa paixão do kart automobilismo? Da onde veio essa paixão? Porque a gente percebe que você adora. E até quando nós conversamos com outro amigo, o Wilson, né? Ele falou, ó, eu estava com o Senna para lá e para cá, né? Por que essa paixão? Olha, Rubens, eu sempre gostei de assistir esportes, né? Eu gosto muito de assistir o esporte, os jogadores aí, né? Corrida. De jogadores normais eu sou corintiano, gostava de assistir muito a seleção brasileira, em 94 foi campeão mundial, né? Aqui tinha tem 14 anos. Aqui tem 3 corintianos. Aí, exatamente. Eu sempre gostei de assistir muito a questão do esporte, né? E eu tinha um ídolo na época que era o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, eu acho que é o ídolo de muita gente, né? E me lembro que dia 1º de maio de 1994, lembro perfeitamente a corrida que ele fez, um dia antes que aconteceu, ele no carro, com a mão assim em cima do carro, parece que estava prevendo um acidente. Eu acompanhei todos os fatos dele em 94, que eu assistia muitas corridas dele, né? Era muito gratificante ver ele ganhar, né? E obviamente eu comecei a ter essa emoção e comecei a trazer isso para mim. Óbvio que em 94 eu não tinha condições de montar em cima de um kart, porque você tem um custo sobre isso, né? Então eu sempre trouxe essa paixão por mim. E agora faz 11 anos que eu corro de kart e faz 8 anos que eu corro no profissional, depois que eu tive a oportunidade. Mas por que disso, respondendo a sua pergunta, por causa do ídolo chamado Ayrton Senna da Silva. E você é um bom piloto de kart? Olha, eu tive um acidente recentemente, né? Inclusive estou prestes a fazer cirurgia do meu ligamento cruzado. Eu bati a 105 km por hora num treino. Eu acho que eu sou um piloto mediano, estava indo para as categorias bater nas cabeças lá em cima, já tive vários Pole 1, já tive vários P1, né, que a gente fala no automobilismo, já ganhei diversos troféus, mas é assim, o automobilismo para mim hoje, ele é um esporte, na verdade ele é uma válvula de escape, né, todos nós temos que praticar algum tipo de esporte, então eu não vivo do kart, então se eu vivesse do kart eu ia treinar muito mais, eu tinha certeza que eu conseguiria chegar muito mais além, mas onde eu estou muito contente, porque o meu negócio em si é os meus negócios, as minhas empresas e a Aro Contabilidade. Então, vejo sim que eu sou um piloto mediano para um piloto bom, poderia ser um pouco melhor se eu treinasse mais, mas eu tenho todo esse entendimento, porque não é de lá que eu vivo daqui. Então, eu trabalho, eu treino, eu trabalho. Então, eu trabalho, treino nas horas vagas, né? E para mim está gratificante, está satisfatório. Você treina onde normalmente? Na verdade, a gente corre em diversos locais, Nova Odessa, São Paulo, Limeira, Paulínia, entre outras cidades, né? Então depende a corrida onde vai ocorrer, a gente treina no local específico, né? Eu tive um acidente agora recentemente, a gente ia começar a temporada agora em fevereiro, eu estava passando o meu kart, vendo se está tudo em ordem para o campeonato, treinando, quebrou uma peça do meu kart, bati a 105 km por hora, machuquei bastante, estou com o joelho inclusive prejudicado por conta disso, vou fazer uma cirurgia semana que vem. Esse ano, infelizmente, estou fora do automobilismo. Esse ano. Não entrei no campeonato, mas não consigo correr por determinações médicas, né? Eu rompi o ligamento cruzado, medial, posterior e fratura na tíbia, então não tem como correr. Só que é muito gratificante que meu filho está correndo, né? Meu filho está correndo, começou ano passado, ele correu nas categorias de base, esse ano ele está na categoria prata, uma categoria acima, e tem demonstrado um bom piloto e eu fico muito feliz e vou vê-lo correr. E você falou dos filhos, são quantos filhos? 2? Eu tenho 2 filhos, um casal Quais de gêmeos. Gêmeos? Um casal de gêmeos, completaram agora 18 anos de idade, é a Clara
Clara Aro e o Cauê Aro. Clara de Souza Aro, Cauê de Souza Aro, né? E são 2 filhos maravilhosos que eu tenho, que uma está estudando medicina, o Cauê, né, por dádiva de Deus, aí vai seguir o legado do pai. Inclusive, como eu comentei, ele falou que diversas profissões queria fazer. Eu nunca disse a ele, eu gostaria que você fizesse ciências contábeis e viesse para contábil, né? Um dia, há 2 anos atrás, ele falou, pai, já decidi o que eu vou fazer. Eu falei, qual que é a nova agora, né? Eu falei, vou fazer ciências contábeis, vou seguir o seu legado. Olha. Imagina como ficou minhas pernas. Parabéns, né? Eu quase caí de costa, né? Porque 58% das empresas no Brasil não tem legado. Ela não tem continuidade porque não tem ninguém que dá continuidade nas empresas, né? Muitos empresários vendem porque não tem alguém que dá sequência no legado do pai. E aí eu tô vendo que eu tô construindo uma pessoa que deve dar continuidade no legado. Isso é muito gratificante pra gente, né? 2 filhos maravilhosos, não tenho o que falar deles, fizeram 18 anos agora, moraram 6, 7 meses aí no Canadá o ano passado, de 24 para 25, ficaram um tempo fora, fiz intercâmbio com eles, fiz o high school, né? Pude ajudar e patrocinar isso, porque é poucas pessoas também que têm essa condição, porque não é barato, deu uma maturidade muito grande para eles, que é a qual hoje eles estão aí já seguindo as suas vidas, e até esse momento só traz orgulho pra gente, não só para mim, para minha esposa também, que é a Valdelice Aro. A esposa é a? Valdelice Aro. Isso, só ela traz é da orgulho área, pra não? gente. Ela não estudou contabilidade, mas ela me ajuda aqui na área de contabilidade. Ela me ajuda na área financeira, em gestão de pessoas, ela tem um tato muito grande para gestão de pessoas. E você sabe que hoje funcionários não é tão fácil lidar com eles, né? Ainda mais a geração nova que está vindo. Ela, junto com o RH nosso, tem feito um bom trabalho aí, voltado para a gestão de pessoas, nos ajudado bastante. Que é a nossa matéria-prima, as pessoas, né? As pessoas. Cristiano, você falou sobre a Aro Contabilidade, sobre o grupo Aro, sobre as centenas de pessoas, né, que você dá a oportunidade de ter aí o seu rendimento dia a dia, de trazer e levar o rendimento para a família, o sustento para a família, né? Como você vê esse mundo empresarial no Brasil, sob o seu ponto de vista do patrão, do empresário, né? Você já falou sobre as dificuldades de se empreender no Brasil, isso é uma realidade, mas como é para você ter sob o seu guarda-chuva a responsabilidade de tanta gente, cuidar de tanta gente sob o ponto de vista empresarial? Sim. Você sabe que isso foi um dos diferenciais da nossa empresa, do modo geral. Por quê? A Aro Contabilidade nunca foi um escritório de contabilidade pura e simples. O que é o escritório de contabilidade pura e simples? O que o empresário faz, ele transforma aquilo numa linguagem técnica, apura-se os impostos, faz-se a folha de pagamento e transmite tudo aquilo para o governo, de uma forma coloquial. Né? A Aro Contabilidade sempre teve no seu DNA ajudar os nossos clientes. Sempre teve no DNA estar próximo de nossos clientes. Sempre esteve no DNA de nós participarmos da vida dos nossos colaboradores um pouco mais afinco. Então a gente não é um escritório de contabilidade pura e simples. Um cliente que vem aqui até a Aro Contabilidade, ele pode abrir uma empresa, a gente tem condições de abrir uma empresa para ele. A gente consegue abrir uma empresa em qualquer cidade do Brasil, por aqui. Nós somos o único escritório de contabilidade que abre qualquer empresa em qualquer cidade do Brasil. Nós conseguimos abrir uma empresa fora do país. Nós conseguimos dar um treinamento para ele voltado para essa área fiscal, que é um manharado fiscal, né? Então a gente consegue pegar o cliente e falar assim, olha, toma cuidado com isso, se atende para isso, a gente dá um trabalho um pouco diferenciado para ele. Se precisar, eu posso pôr um colaborador meu dentro da empresa dos nossos clientes para dar um apoio, uma ajuda um pouco mais para ele. A gente tem um trabalho muito forte voltado para o comércio exterior, que é o Comex, importação e exportação. A gente tem um trabalho muito forte também voltado para a questão de benefícios fiscais. O cliente vai importar por Santa Catarina, importa por Minas Gerais, importa por Palmas, Tocantins, por causa do benefício fiscal. Nós especializamos em benefícios fiscais. Tudo isso para que a gente traga dentro de um bojo completo, uma assessoria completa para os nossos clientes. Né? Então eu digo que a Aro Contabilidade não é um escritório puro e simples, é um escritório de soluções empresariais. Aqui nós trazemos de A a Z para o que o nosso cliente precisa e aquilo que não tiver em nosso alcance a gente vai buscar. Então, é uma visão um pouco diferenciada. É uma visão não só meramente estar no mercado e, obviamente, estamos hoje onde estamos por conta disso, mas também com apelo social, né? Porque, para poucas pessoas que sabem, 70% das empresas que abrem, elas vivem no máximo 2 anos, né? E quando você está mais próximo de um cliente e você consegue, como eu já tive também algumas experiências no passado, você consegue, toma cuidado com isso, faça isso, dá uma direção um pouco mais assertiva voltado para o âmbito empresarial,
é óbvio que o cliente vai falar assim, poxa, esse cara me abraçou, essa empresa me abraçou. Então, obviamente, a gente tem esse trabalho diferenciado no modo geral, empresarial e com esse apelo social também, porque acaba sendo um apelo social, porque as empresas que a gente ajuda, ela rompe essa barreira de 2 anos. Isso é gratificante. Porque teve o dedo da Aro Contabilidade nessa empresa. Então vai muito além dos 700 que você falou. Vai muito além de 700. Porque tem aqueles indiretos que você acaba ajudando hoje também, nós temos, nas 4 unidades, mais de 2.550 empresas que nós atendemos contratos fixos, além dos esporádicos. Nós atendemos já mais de 8.000 empresas desde o começo da nossa trajetória, né? Então, os clientes muitas vezes da Aro não tem meramente um business, não tem meramente negócios com a gente. Nós temos uma afinidade, nós temos uma proximidade um pouco maior, né? E essa proximidade é bacana porque você acaba participando de algumas empresas, né? Inclusive, vou contar uma história recentemente que aconteceu muito legal, que um cliente nosso aqui de São Paulo me chamou, falou, Chama, se você vem aqui amanhã, vou falar com você urgente. Falei, pronto, problema, né? Porque toda empresa é muito problema que traz por trás e a gente está aqui para resolver problemas, fiscalizações, entre outras coisas, né? Ele me chegou e falou assim, ó, tá vendo aqui no pátio aqui, ó, todos esses equipamentos aqui, eu adquiri. E eu pedi para você vir aqui porque você foi a pessoa mais fundamental nesse projeto de expansão da minha empresa. Eu falei, mas por quê? Então, lembra que você me explicou aquela questão tributária? Faz isso, você vai economizar aqui, com esse dinheiro você coloca aqui, você vai lá e coloca... Você lembra que você me explicou isso? Eu lembro. Eu levei em prática. E a prática está aqui o resultado com todos os equipamentos aqui no pátio. Então, eu vim olhar para você nos seus olhos e falar, muito obrigado. Cara... Gratificante. Eu quero aproveitar... Esse é um case, tá? Eu tenho N cases, né? Então, assim, isso é muito gratificante para a gente quando o cliente olha para a gente e fala, pô, você foi peça fundamental da minha empresa, entende? Eu quero aproveitar, Cristiano, e também fazer um agradecimento e um testemunho. Porque a nossa empresa é parceira do Aro. Exato. E eu me lembro que eu trabalhava com outros escritórios, mas tinha 1000 dificuldades. E hoje, as dificuldades que eu tenho, às vezes, para tirar uma nota fiscal, inclusive de prefeituras, eu me lembro que eu falei, eu não vou conseguir. Aí eu ligava na Aro, seu Rubens, vem aqui. Vinha 4, 5 pessoas... Para dar assistência para você. Assistência. Então eu estou dando um testemunho. Agradeço. Parabéns. Me lembro do seu caso, inclusive, já que você comentou, que você tinha um probleminha na prefeitura, uma questão cadastral somente, né? Sim. Ele não conseguiu emitir nota fiscal já fazia mais de 6, 7 meses. Sim. E 2 escritórios de contabilidade não conseguiu resolver. Sim. Nós resolvemos para ele coisa de 2, 3 dias. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Não foi? Foi. E então eu estou dando esse testemunho. Olha, eu até... Quero agradecer a todos os funcionários lá daqui de Americana e de Santa Bárbara. São excelentes. Você chega, ele atende, é água, é café, o que o senhor precisa. Olha, eu tô com isso na hora. Então, isso é verdadeiro, Cristiano. Você sabe que Obrigado. Nós temos nossas reuniões quinzenais, talvez mensais de diretoria, né, que eu participo. E eu sempre trago, não sendo maçante, mas eu sempre trago nas reuniões nossas, o atendimento, ele é tudo, né? A gente vive num mundo muito complexo de questões tributárias, mesmo que você não saiba 100%, mas dê atenção para o cliente, vamos buscar a resposta sempre certa e sempre eficaz para os nossos clientes. Isso vem da diretoria, do CEO mesmo, que eu trago para baixo para todos eles. Pessoal, essa é a nossa metodologia, isso é o DNA da Aro. O Grupo Aro tem que atender sempre com excelência e trazendo sempre novidades e com rapidez. Isso é o mais importante, né? Isso é o mais importante. O Cristiano, Aro, né? O tempo está passando, é nosso rival aqui, o relógio. Eu queria que você falasse sobre esse prédio, né? Porque ficou marcado, é um dos mais bonitos aqui da cidade, chama muito a atenção. Como nasceu a ideia, como foi concebido o projeto para essa sede tão linda aqui da Aro? Voltando um pouquinho lá atrás, em 99, quando eu tive aquela sociedade, né? Eu me desliguei da sociedade, eu fui trabalhar na minha casa, né? Na minha casa. Quando eu fui trabalhar na minha casa, em 99 mesmo, eu fazia alguns trabalhinhos lá na minha casa, tal, num quartinho lá pequenininho, depois eu me casei, etc, né? E eu me lembro que em 2007 eu estava lá na minha casa, minha esposa ficou grávida. Eu sempre fui muito de planejar, a gente se casou, depois de 5 anos ela engravidou, a gente planejou tudo isso, eu ia terminar minha última faculdade, que era de Direito, e a minha esposa engravidou. E o quartinho que eu tinha lá, eu tinha 2 quartinhos livres, né? O quartinho que eu tinha lá, eu tinha que desocupar um porque meu filho estava chegando. Né? Muito legal, satisfatório, bacana. Logo após, até tem a minha história lá embaixo, no hall de entrada lá,
Logo após, a gente descobre depois de 3 meses que era gêmeos. Nossa. Por que eu conto essa história? Porque eu tinha 2 quartinhos muito pequenos livre. E um dos quartinhos eu ocupava com o meu escritório, né? Que até então não tinha nem nome, depois que eu comecei a colocar o nome no escritório. E quando eu veio a gravidez, fui obrigado a de fato sair de lá e procurar um outro local. E eu vim aqui para Vital Brasil, perto da Maria Área ali, no 373, e eu fiquei ali por uns 4 anos, né? Dali eu mudei depois para em frente onde é a Toyota na Campos Sales, naquele prédio verde onde era o antigo cartório, mas era lá em cima, fiquei uns 5 anos ali também, com muita dificuldade. E depois eu fui para aqui, para a Rua das Figueiras, né? No Jardim São Paulo, que ali eu perdurei por quase 15, 16 anos, né? Mas por que eu conto essa história? Porque a gente foi crescendo aos poucos, com muito passo, com muito planejamento, né? E quando nós chegamos aqui na Rua das Figueiras, eu tinha apenas uma sala, era 6 salas. Eu tinha apenas uma sala ali embaixo. E, consequentemente, a gente foi crescendo, trazendo novidades para os nossos clientes, atendimento diferenciado. Peguei uma segunda sala, peguei uma terceira sala, peguei uma quarta, peguei uma quinta, até que eu tomei conta do prédio como um todo, né? Só que chegou um certo ponto, há 5 anos atrás, aproximadamente, que começou a ficar muito apertado o espaço, né? Eu saí só eu e minha esposa na época trabalhando, a gente chegou a ter aqui 80 colaboradores só aqui em Americana, num espaço de 400 metros quadrados, né? Muita gente. Eu tinha mesas lá que era muito engraçado, de 1,50 m, cortei para 1,20 m, cortei para 1,10 m, depois cortei para 70 centímetros para caber mais gente. Virou carteira, né? Escolar. Para caber mais gente. Só que chegou um certo ponto e ficou muito apertado, né? E na época eu passava muito aqui nessa rua, na Fortunato Faraone, e tinha esses terrenos aqui, era um terreno aqui ainda. Eu falei, cara, com a graça de Deus, um dia eu vou adquirir esses terrenos. Olha só. Eu sempre pedi isso para Deus, eu sempre, embora eu sou muito atirado para o mercado, mas eu sempre coloco Deus na frente de tudo. Eu sempre acordo de manhã, tenho as minhas orações, quando vou dormir eu tenho as minhas orações. Não sou assuído de estar na igreja todo dia, mas eu tenho Deus no meu coração. Você é católico? Como sempre. Na verdade, eu fui católico, hoje eu sou mais evangélico. Eu vou mais nas igrejas evangélicas, né? Amém. E eu sempre pedi para Deus. E, cara, foi muito legal, porque há 5 anos atrás, mais ou menos, 6 anos atrás, eu tenho uma agência de marketing aqui na frente, que é o Rudy, um parceiro nosso de negócio hoje. Inclusive, a nossa agência hoje de comunicação nossa e marketing. Ele veio trabalhar com a gente. Veio trabalhar com a gente. E um belo de um dia, eu estou sentado na mesa dele ali, conversando sobre assuntos de comunicação, de marketing. Ele fala, inclusive, eu queria falar com você. Eu falei, tá, pode falar, o que é? Esses 2 terrenos aqui na frente é meu. Eu gostaria que ele fosse seu. E eu vou vender para você. Só que eu falei assim, mas não tem dinheiro para pagar, né? Eu falei, não, eu vou vender para você, você vai pagar como você pode. Cara... É Deus. Eu saí dali, falei, mas não é possível esse Deus, cara. Não é possível esse Deus, cara. Esse Deus é demais, né? Falei, cara, o que eu desejei, depois de um certo tempo, parece uma pessoa que veio trabalhar comigo, que fala, é seu, e você paga como você pode. Falei, não é possível, Deus é tremendo, né? Cara, eu fiquei, assim, muito emocionado na época, né? E aí começou a história, porque eu falei assim, eu preciso construir aqui, né? E para me construir aqui, obviamente, eu fiz a aquisição do terreno, etc. Paguei por 1 ano por ele, paguei com uns 3 anos que paguei ele. E o Rudy me ajudou muito, tem parte nessa história. E aí eu fiz um projeto, né? O projeto que eu fiz, a gente foi discutir com a galera nossa do escritório, pessoal, é pequeno, não vai caber, vai ter que aumentar. Fiz um segundo projeto, aí o pessoal, não vai ser legal. Puta, aí eu fiz um terceiro projeto que é esses 5 andares aqui hoje, né? Aí o pessoal, não, acho que agora tá legal, né? A gente tem bastante espaço para crescimento e tal. E esse é o projeto. Aí começa a segunda batalha, né? Buscar recursos bancários para você construir, né? Que não é fácil, né? Você, graças a Deus, tem um bom lastro bancário. E aí a gente conseguiu pegar de um banco X, do banco Y, do banco Z. A gente as coisas começaram a se encaixar, começou a vir a construção, começou a acontecer. E graças a Deus aconteceu o prédio. Mas a ideia desse prédio lindo foi sua? Foi minha. Na verdade, sempre foi minha. Porque, por 2 motivos. Primeiro que você sempre ter a sua sede própria, isso faz parte, que você pode fazer o que você quiser aqui de dentro. E segundo, que você não vive com o fantasma de você ser pedido o prédio seu, você ter que sair a qualquer momento com um monte de colaboradores. Imagina um colaborador, você tem que sair de uma hora para outra, entregar o prédio que você está alocado, fazer um outro prédio, reforma, construção. Então sempre foi minha essa ideologia, né? E hoje essa sede nossa é própria e a sede de São Paulo também é própria, né? A sede de São Paulo aconteceu a mesma coisa. A gente tem alocado as nossas salas lá e em um determinado tempo apareceu um médico lá, de uma hora para outra, e falou, vou comprar toda essa sala aqui que o proprietário está vendendo.
Só que pela lei do inquilinato, ele tem que oferecer primeiro para o inquilino. Se o inquilino não quiser, obviamente você oferece para o mercado, né? E o cara veio e estava fechando negócio. Eu falei, nossa, eu tive que me virar nos 30 na época também. Acabei adquirindo todos os imóveis lá também para deixar a nossa sede. E eu vivia tendo problemas aqui também, né? Por conta de espaço, eu pedia alguma ajuda ao proprietário, o proprietário não me ajudava. Então combinou com um monte de coisas além do sonho de ter a sede própria. E aí a coisa trilhou de uma forma que deu muito certo. Foi 2 anos e meio de construção aproximadamente, com muita dificuldade, muitos problemas. Nós começamos a construir aqui, começou a chover, teve problemas, mas no final de tudo deu muito certo. E graças a Deus a gente tem essa sede hoje maravilhosa, que ela é confortável e ela não é minha, ela é dos nossos colaboradores. Eu sempre falo para todos. Aqui foi pensado para cada um deles. Aqui tem área de staff para eles tomar um cafezinho, tem uma boa área gourmet aqui em cima para eles fazerem a refeição deles, tem área para fazer uma festinha, tem um bom auditório para treinamentos, todas as mesas são muito bem confortáveis, as cadeiras todas atendendo as normas da ANR do Ministério do Trabalho, que são ergonômicas, né? Então a gente pensou em todos os detalhes. Então sempre eu digo, esse patrimônio não é da Aro, é de todos nós, é dos nossos colaboradores. Né? Óbvio que eu idealizei, né, no modo geral, levei a ferro e fogo, fui lá e fiz o planejamento, consegui fazer as construções. Tem aí um bom tempo para pagar ainda banco, mas ele paga, né? Vai paga. Não tem problema, a hora termina. Os bancos foram muito parceiros, até chamei os bancos aí quando a gente fez nossa inauguração, agradecer eles também pela ajuda que eles nos ajudaram. Mas as coisas foi trilhando de uma forma que concombinou e deu muito certo para essa sede nova maravilhosa, que hoje é moderna e eficaz e ótimo para atendimento para todos os nossos clientes. Além de tudo, é referência na cidade, né? Quando alguém quer vir aqui perto, todo mundo fala perto da Aro, né? Perto da sede da Aro. Então, você sabe que eu recentemente eu participei de uma situação dessa, eu até dei risada. Eu estava num determinado local, numa conversa de amigos e tal, e eu estava ao lado, né? E uma pessoa comentou, mas onde fica tal lugar, assim, assim, assim? Eu estava ao lado, o pessoal não sabia que eu era o dono da área de contabilidade. Não, fica ali perto da área, aquele escritório bonito, aquela fachada linda. Eu comecei a dar risada e olhei para a pessoa, né? A pessoa, por que você está dando risada? Eu pensei, porque eu sou o proprietário da área, obrigado pelo elogio, né? Mas é gratificante, é muito gostoso e foi muito legal. Foi agora, faz 2 meses atrás, e eu achei muito bacana essa história. E é isso, a gente idealizou, concretizou e hoje está essa sede maravilhosa que, já digo, nós tínhamos uma expansão de crescimento em Americana de 50%, nós estamos batendo 45%. Eu acho que mais um ano já vai começar a ficar não apertado, mas vai ficar, já vai ficar o prédio todo tomado já, inclusive temos que pensar em novos projetos. Cristiano, você, na sua história, a Aro, no grupo Aro, já chegou ao teto, tem muito a crescer ainda? Quais são os seus projetos com relação ao futuro? Olha, eu sempre digo que todos que têm uma empresa, um CNPJ, o céu é o limite, né? E a Aro também o céu é o limite. Obviamente que a gente tem uma estrutura e um plano de crescimento padrão. Por que eu digo isso? Porque média de 15% a 18%, eu sou muito de números, eu gosto muito de ler, estou muito lendo revista e etc., mas de 15% a 18% das empresas, elas morrem até 2 anos ou até 3 anos, pelo sufoco do crescimento. Porque se eu tenho uma empresa hoje que fatura X, o próximo mês ela dobra seu faturamento, você vai ter problema. Você não vai conseguir ter o cliente. Você não vai ter condições financeiras para comprar matéria-prima, para produzir, para vender e tudo mais. Então a gente tem um plano de crescimento mensal e anual. E nós acompanhamos isso nas nossas reuniões, né? Então a Aro tem um plano de crescimento sim, nós não chegamos no teto, né? Tanto é que nós estamos inaugurando agora aí. A palavra não é mais inaugurar, mas a palavra é startar de fato essa Aro Internacional, que é a ARC Corporation, né, que faz parte do Grupo Aro, que é um novo projeto que vai vir novos clientes e clientes de grande monta. Né? Então nós não batemos no teto, mas nós crescemos muito com o pé no chão, nós crescemos muito com um plano de trabalho muito bem delimitado. Né? Eu sou muito chato para isso, eu sou muito alinhado para essas coisas. Eu gosto muito de falar assim, ó, nós vamos chegar em 5 anos assim, o degrau é esse, né? Sendo bem coloquialmente explicando. Sim. Nós temos nosso business plan aqui da nossa empresa, nos próximos 5 anos a gente vai chegar daqui a 5 anos, já está pronto, né? E a gente acompanha. Então, a gente tem muito a crescer ainda, temos muito a entregar a mais ainda, e eu tenho certeza que a gente, agora recentemente, tiramos a ISO 9001, né? Pouco escritório de contabilidade do Brasil, não é do estado, tem ISO 9001 e hoje nós somos referência no Brasil, não no estado de São Paulo mais.
Agora, Cristiano, eu queria fazer uma pergunta que é importante para muitas pessoas. O imposto de renda e como que você vê essas mudanças que teve do imposto de renda aqui no Brasil? Você fala imposto de renda pessoa física ou pessoa jurídica? Jurídica, física. Tá, vamos falar um pouquinho sobre física, né? Esse ano a Receita Federal está trazendo várias novidades, né? Inclusive as declarações pré-preenchidas, um pouco com mais informações, né? Hoje o contribuinte entra no site e puxa todas as informações. Por exemplo, você vende um imóvel, a Receita já sabe a informação. O saldo do banco, que antigamente você informava na sua declaração, a Receita já traz a informação, né? Aquelas pagamentos que vocês fizeram de seguro-saúde, médicos, odontológicos, o banco a Receita já traz a informação. Então a Receita está cada vez mais solidificando essas informações, né? E para que isso? Para prevenir a sonegação, né? E nós temos, obviamente, um departamento muito eficaz aqui hoje de IR, porque eu sempre digo, o nosso trabalho não é só fazer o imposto de renda e entregar para o leão. Nós temos que entregar para o leão e acompanhar se ele foi processado, né? Porque esse é um dos diferenciais da área de contabilidade também. Porque muitos escritórios entregam o imposto de renda e viram as costas para o cliente. Nós não. A gente acompanha se ela foi processada. Por quê? Para você cair numa malha fina, que cai na mão de um fiscal, para saber se o seu imposto de renda está com problema ou não, para ele fazer uma análise fiscal, você cai antes numa malha fina, né? Eletrônica. Então, a gente acompanha. Quando a gente percebe que acontece isso, a gente já corrige rapidamente para não haver uma fiscalização para o nosso cliente. Trazendo assim, obviamente, uma qualidade melhor para o nosso cliente, né? Também, Rubens, da mesma forma, na área jurídica, que eu digo como PJ, né? Então a gente também entrega os impostos de renda, a gente acompanha as certidões negativas para saber se o cliente está com algum problema, para dar tempo da gente resolver, né? Porque o Estado, o ente corporativo estadual, no modo geral, tanto federal como estadual, o que ele faz muitas vezes? Ele te dá a oportunidade da autorregularização, né? Então a gente acompanha muito para que não haja uma fiscalização um pouco mais afinca. Então esse é um dos grandes diferenciais da Aro. E obviamente, Rubens, eu acho que é isso que você queria entender, houve grandes mudanças, reforma tributária, né? 2027 agora vai ter grandes mudanças na questão da entrada do IBS e do ICBS, que entrou esse ano também, o IBS e o ICBS, né? Que é novos impostos para algumas empresas específicas. Nossas empresas prestadoras de serviço são as empresas que mais pagam tributo e vai aumentar, né, cada vez mais. E a indústria talvez equalize, a distribuidora aumente um pouquinho, o comércio varejista se mantém. Então está tendo algumas alterações. E nós temos uma equipe que está estudando, né, junto comigo e com o nosso pessoal do fiscal, para obviamente entender essas particularidades e trazer para os nossos clientes as novidades. Eu fiz essa pergunta porque eu tive com a sua equipe, eu falei, eu tenho que pagar tudo isso aqui de imposto? Ela falou, se você vende, você tem que pagar. Exatamente. Aí eu fui aprendendo, olha, eu me assustei. Não vou nem falar o valor que eu tenho que pagar hoje. Não vai assustar. Mas é importante isso aí para esclarecer. Exatamente, Rubens, porque uma outra história que foi muito engraçado, bem rapidamente, como está nosso horário aí, tá? Um cliente veio aqui há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, constituiu uma empresa de ramo de serviços, né? E a gente não pergunta se ele tem uma formação administrativa, porque não adianta você ter uma empresa, mas também não saber gerir a empresa, né? Eu posso fabricar essa caneca aqui, por exemplo, um exemplo simbólico, e ser a melhor caneca do mundo. Mas se eu não saber gerir como eu compro a matéria-prima, como que eu produzo, qual que é o custo desse produto, quanto que ele custou para mim, qual que é o lucro que eu tenho sobre ele, né? Você, obviamente, vai ter problemas financeiros, né? Se você não... Medindo já é difícil, imagina você não medir. E esse cliente veio aqui, abriu uma empresa e tal... E foi muito engraçado que depois de uns 4 meses ele me ligou. Eu estava fora do escritório, estava num cliente, eu não lembro onde eu estava em audiência, não lembro onde eu estava. Ele me ligou mais bravo. Cristiano do céu, poxa vida, eu combinei com você os honorários mensais X, nossa, veio 100 vezes a mais o valor, e não sei o quê, e bababá. Falei, olha, eu deve estar tendo algum engano, porque... Primeiro que a gente tem sistema, né? Pode errar, óbvio que pode errar, mas é muito difícil ter esse erro quando a gente tem sistemas, né? E faz o seguinte, era final de tarde, 5 da tarde, passa lá no escritório amanhã cedo, eu tô com a agenda livre, e traz para mim ver, a gente resolve o que quer, né? Fica tranquilo, a gente vai resolver. Legal. Resumindo, ele chegou aqui no escritório, inclusive era lá na outra unidade ainda, ele chegou e entregou uma guia de DAS para mim. Né? Os seus honorários, não sei o quê. Por que eu estou contando essa história? Esse empreendedor, né? Ele não sabia que tinha que pagar imposto sobre o trabalho dele. Que é aquilo que o Rubens comentou agora há pouco, né? Imagina uma pessoa dessa, que ele está formando um preço de venda de um produto ou de um serviço, ele não coloca
no seu custo do produto, ele não coloca o imposto. Imagina uma situação dessa, né? É óbvio que ele vai ter problema futuramente, é óbvio. Então foi muito engraçado falar isso porque muitas pessoas não se preparam, né? E hoje, quando um cliente vem trabalhar com a gente faz uma preliminar com ele. Olha, você vai faturar assim, você vai pagar esse imposto X, você vai tomar cuidado com isso. Se você contratar funcionário, você tem esse custo, esse custo, esse custo. A gente dá um overview sobre tudo para ele, né? Mas é muito engraçado que foi até um case depois, porque ele se entendeu, se reorganizou. Ele falou, rapaz, se não fosse a informação de vocês, eu não durava 6 meses, eu ia quebrar. Né? Cristiano, a gente tem um parceiro aqui no nosso podcast, que é o Lucas Feitosa, que é artigos para pesca. E toda vez que vem um convidado aqui, a gente pergunta... Normalmente o pessoal diz que não, né? Vamos ver se você está no time do sim. É bom de pescaria? É bom pescador? Gosta de pescar? Olha, você sabe que um dos meus hobbies é a pescaria, né? Eu gosto muito de pescaria. Já fui pescar no Mato Grosso, já fui pescar no Rio Miranda. Eu tenho uma chácara aqui em Santa Maria da Serra, inclusive minha chácara é de frente para o rio, eu tenho um barquinho de pesca lá, adoro fazer pescarias. E recentemente agora eu fiz um lago para criação de peixe dentro da minha chácara e para pescar lá, para a molecada brincar e etc. Mas eu gosto de pescaria, não sou um bom pescador, né? Mas é pescador, né? Mas eu sou pescador. Ele vai ganhar o selo de pescador. De bom pescador. Eu gosto de pescaria demais. Até tem uma traia boa lá, eu gosto de pescar nos rios aí, pescar corvina, pescar dourado, eu gosto sim. Não sou um bom pescador porque eu não estou todo dia no rio, obviamente, né? Mas eu gosto de pescar e falar para você, viu? Eu quando vou pro rio, eu faço um peixinho muito bom, viu? Muito bom. É bom cozinheiro já pesca na hora ali, a gente abre o peixe, já tempera na hora, já faz uma churrasqueirinha ali. Então assim, eu gosto muito desse lazer que traz uma paz emocional e espiritual muito grande quando você está na beira do rio e pescando. Recentemente você completou 46 anos de idade, né? Tem a mesma idade que eu, alguns meses apenas de diferença. O Cristiano olhando para 46 anos atrás... Imaginava lá 46 anos, há 40 anos atrás, chegar onde você chegou? Olha, lá naquela história que eu comentei, lá daquela pessoa, né, que me menosprezou naquela época, eu sempre tive um sonho de ter a minha casa própria, a minha família, meus filhos e um carrinho, né? Sempre foi meu sonho e meu desejo. Eu superei isso muito mais do que isso. Então, o que eu olhei, o que eu prospectei para o passado, eu já atingi, né? Eu já consegui chegar naquilo há um tempo atrás e a partir de hoje eu só sou gratidão a Deus porque eu só, o que eu consigo, o que a gente busca como família, como negócios, como legado de empresas, eu superei todos os meus limites, eu superei todos os meus sonhos. Obviamente que a gente acaba tendo novos sonhos, porque senão a gente perde a razão de viver, né? Eu tenho um sonho de chegar ali, cheguei, aí agora? Não, tem que ter um outro sonho, né? Não é ser ambicioso, é você ser sonhador. Então eu tenho sim outros sonhos, mas os sonhos que eu imaginei lá atrás, que é a sua pergunta, eu consegui atingir todos com a graça de Deus e com o meu trabalho, com certeza. Daqui 46 anos você vai ser um jovem senhor de 92 anos. Como que estar o Cristiano aos 92 anos? Olha, eu já estou olhando para isso, inclusive, né? Procuro sempre fazer meus tratamentos médicos preventivos. É muito importante que a gente entre numa terceira idade bem de saúde, né? Pratico o meu esporte, o meu kart, jogo futebol toda quinta-feira, agora estou parado por conta do meu joelho, né? Pratico o esporte, a pesca aqui para mim é um esporte que traz uma paz mental muito grande, né? O kart é uma válvula de escape, porque ali você tem uma concentração muito grande, é aquela adrenalina, então são momentos diferentes, né? Então eu olho para tudo isso, óbvio que eu não vou trabalhar até os 90 anos, nem tenho condições de fazer isso, já estou preparando os meus negócios para um segundo legado, né? Quem seja, se é meu filho, se é outras pessoas, já estou preparando. Então, assim, vejo que na minha terceira idade pretendo, como eu comentei, não vou viver americana, brincadeiras à parte, mas aproveitar um pouco mais a vida, viajar um pouco mais, curtir mais um pouco mais a família, embora eu curto bastante, porque eu tenho certeza que o que eu vim nesse mundo para fazer, eu tenho certeza que eu estou fazendo e com maestria. Você falou que não é bom de bola, mas você tem semelhança com o Ronaldo Fenômeno, né? O joelho meio combalido, né? Já é uma semelhança. Eu tenho um amigo que joga com a gente futebol, meu parceiro, inclusive, o Rafa, e ele joga muita bola, ele é muito bom, craque de bola.
Aí um dia eu levei no kart. Falei, ó, de bola eu não sou bom, mas no kart ele vai correr comigo. Eu dei 3 voltas nele. Da minha parte, quero agradecer, viu, Cristiano, por ter nos recebido. Foi uma honra bater esse papo com você. Muito legal e teremos ainda muitas oportunidades para continuar essa história. Sei que ficou muita coisa para trás. Claro, né? A gente contou aí, vou falar para você que 10% sobre a minha história, sobre a história da Aro. Estamos de portas abertas aí para novos podcasts, obviamente, né? E com certeza é sempre um prazer eu trazer essa experiência que eu tive, esse momento gostoso, né? Porque, como se diz algumas pessoas, que já falou para mim, inclusive, muitas pessoas espelham em mim como que você veio lá de baixo, você conseguiu ter uma trajetória e chegar onde você chegou hoje. Né? Por isso que eu falo no meu livro, nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. É sonhando, idealizando, projetando, fazendo, executando, com o pé no chão. Erros fazem parte da vida, né? Nós somos humanos, já errei muito na minha vida já, nós somos humanos, mas eu fico muito feliz e lisonjeado saber que onde nós estamos hoje. Nós estamos num momento muito bacana da nossa vida e um momento de reconhecimento profissional muito grande. Né? Todo mundo conhece a Aro hoje, como eu disse, não é só no estado de São Paulo, não é só americana, mas no Brasil. Tem pessoas do Pará, pessoas do Espírito Santo, pessoas de Santa Catarina, que nós atendemos hoje, que vêm buscar a gente aqui hoje, porque sabe o trabalho que nós entregamos, que é um trabalho diferenciado. A Aro simplesmente não é um escritório de contabilidade, é um escritório que traz uma assessoria empresarial e que entrega para os nossos clientes, de fato, um trabalho completo. E a gente está muito próximo a ele, que isso é mais importante para a gente. E se você que está nos assistindo um dia ouviu o que o Cristiano ouviu, né? Não, você não vai ser ninguém, você vai ser um Harris ajudante de qualquer coisa. Esse é um exemplo, né, de que você pode ser o que você quiser ser. Basta você se esforçar, você buscar, estudar, você correr atrás que você consegue. Esse é um grande exemplo de que as palavras que as pessoas dizem para você não te definem de maneira alguma. Pelo contrário, podem te incentivar a ser uma pessoa diferente. Cristiano, para a gente finalizar, as suas considerações finais, algo que você esqueceu, que você não falou naquela câmera. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre a história como pessoa, a nossa história como profissional. Eu vejo que muitas empresas hoje espelham de nós como Aro e como Cristiano como pessoa por essas questões de determinações. Digo para você que sonhe. O sonho ele é feito para ser realizado, mas ele é um sonho, ele é muito difícil. Né? A gente não é muito fácil você idealizar algo, você chega naquele ponto que você idealizou. Você tem caminhos, você tem pedras no caminho, você tem pessoas muitas vezes que procuram por você para tirar proveito, você tem pessoas que encostam em você, literalmente, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem e que você possa, de fato, proporcionar para essas pessoas, pessoas que querem tirar proveito. Isso faz parte da vida. Né? O mais importante é você, de fato, saber que você pode e como vocês comentou, né? Pessoas dizer sobre vocês é apenas um motor. Esse motor para propulsão, para você chegar, idealizar e ser aquilo que você pretende no futuro. Sonhe e realize, que isso é possível. E digo para vocês, todos os telespectadores aqui desse podcast, eu sou uma pessoa que eu sou muito aberto. Se você precisar de um dia bater um papo comigo, pode vir aqui no meu escritório que a gente pode conversar, eu estou aqui para te ajudar. Não que eu sou mais do que ninguém, não é isso, mas eu tenho uma história de vida que eu digo que eu consegui chegar onde eu cheguei com muito esforço e eu posso replicar isso para você, não tenha dúvida. Obrigado, é um prazer participar desse podcast e fico muito feliz por estar aqui com vocês. Olha, estou muito grato por estar aqui também. E vamos fechar com uma oração. Vamos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela família do Cristiano, a sua esposa, seus filhos, funcionários. É um privilégio estar aqui, Senhor, muito obrigado. Abençoa, Senhor, cada vez mais a vida dele, o empreendimento dele, os sonhos dele. Abençoa, Senhor, a vida e a família do Vladimir, a minha vida, a minha família, a todos os nossos amigos, parceiros, colaboradores. Muito obrigado por esse programa. Amém. Amém. Obrigado. Recebo de coração aberto essa oração e muito obrigado e até logo. Obrigado, Cristiano. Obrigado ao Alessandro, ao Marcelo aqui da nossa retaguarda. Vou até conversar aqui com o Cristiano para a gente fazer todos os podcasts aqui, sim, né? Que lugar bonito, rapaz, que bacana. A gente pode fazer, eventualmente, cada
podcast em locais diferentes, tem vários locais Tá aqui. certo, nós vamos marcar. Até o final do ano a gente não vai conhecer ainda esse prédio. E o aniversário, queremos estar aqui. Com certeza. Para fazer a cobertura. Com certeza, com certeza. Obrigado, gente. Na próxima quarta-feira, às 7h, a gente está de volta com mais um RCTV News Podcast. Uma ótima noite, uma grande semana para você. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números.